Eu tenho a Eliane, que escreve há algum tempo já, né, tem toda uma produção, e essa produção ficcional também envolve poemas e toda uma trajetória também nesse ativismo indígena do povo potiguara, que é um outro detalhe também que a gente vai discutir aqui. E do outro lado eu tenho aqui o João, né, o João também, escritor, ativista, né, diretor da PABIRU, exatamente, e vamos tratar um pouco, né, de algumas questões e falar um pouco sobre essas produções que agenciam tanto a pergunta-chave da nossa questão aqui, né, da nossa mesa hoje, que é a questão desse Brasil em sua multiplicidade de países, né? Quantos países são eles? Que está passando num momento de muita precariedade, de violência, né? Então, eu dedico esse primeiro minuto ao povo brasileiro, que é o que justamente nós vamos falar aqui, dessa contribuição como indígenas na história desse país. Então eu peço a vocês que mentalizem os nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós, pensemos neles, que são os guerreiros da nossa casa, pensemos nele em primeiro lugar e depois pensemos nesse grande poder divino, nosso grande mentor intelectual desse planeta Terra, e pensemos num momento de muita melhoria, muita saúde, paz e amor e prosperidade, e luta também, porque isso nós estamos precisando. Eu gostaria que todos cerrassem seus olhos e fizessem um segundinho de uma meditação em prol da prosperidade desse país, em nome da luz, e do amor e da verdade. Obrigada. Agora vamos à pergunta. Que é a pergunta que abre aqui a nossa mesa, né? Que ela intitula, na verdade, a nossa mesa, que é Brasil, que países são esses? A presença dos próprios indígenas, né, na vida dos brasileiros, na nossa vida cotidiana. Então seria, a grande questão é a gente pensar um pouco como é que isso é desdobrado e construído a partir também, né, como é uma pergunta muito vasta e a gente está num momento político muito delicado mesmo, é que vocês falassem um pouco já trazendo a questão das obras também. Eu acho que as obras de ambos são obras muito significativas e muito pontuais no sentido de traduzir essa pergunta, que é a pergunta da nossa mesa. Então seria o caso de você já trazer para a gente as suas reflexões e vivências, né, como potiguara. Obrigada. Nos meus quase 70 anos, eu tenho convivido quase toda a vida com a realidade dos povos indígenas. Por quê? Porque sou neta, bisneta, tataraneta de povo potiguara, povo que sofreu uma violência muito grande, uma colonização muito grande do plantio do algodão pela família Ludengren, no início do século passado. E eu tive o meu bisavô nesse processo. Ele, como ele era uma pessoa guerreira, ele foi contra o processo de colonização, de escravidão, né? E assim como ele e muitos outros guerreiros desapareceram. Conta-se que essas pessoas que lutaram contra esse processo de escravidão nessa época, os latifundiários, que inicialmente eram ingleses, né, jogavam os guerreiros indígenas no fundo do mar com um saco na cabeça e com pedras amarradas aos pés. Então, essa é a história dos dois últimos séculos do povo potiguara, um povo que sofreu muito a colonização, um povo que esteve sempre no litoral brasileiro, mais próximo ao processo mesmo
da colonização e neocolonização, globalização também. E para vocês verem que o povo que sofreu todo esse processo, vocês acham que um povo que sofreu esse processo todo vai acabar num governo como esse? Se superou todos esses 500 anos, 518 anos, vocês acham que em um ano, mesmo com essa mineração toda querendo, esses projetos de mineradora querendo entrar nas comunidades, que a gente tem mais de 5 mil projetos esperando aprovação para entrarem nas áreas indígenas, sabe, todos com uma sede terrível de saquear todas as terras indígenas. Vocês acham que isso vai matar os povos? Vocês acham? Ao meu ver, a nossa força ancestral, a nossa força espiritual, ela é muito mais forte do que essa demanda toda. Esse ponto é que eu gostaria de frisar, né? E em cima dessa ancestralidade, dessa força da ancestralidade, é que eu tenho me baseado nos meus trabalhos literários, poéticos. Quando penso em algo, nunca penso em mim mesma, penso no coletivo, no processo coletivo que aconteceu aos povos para que eu pudesse chegar hoje, ter o direito, o privilégio talvez, de publicar, audácia também. Eu acho que nós tivemos a audácia de publicar nossos trabalhos através de editoras ou das nossas próprias editoras, como no caso o meu trabalho, o último livro, esse trabalho Metade Cara, Metade Máscara, ele vendeu-se 12 mil cópias desse trabalho pela Global Editora, depois Instituto UCA e agora pela Gruminha Edições, Grupo Mulheres Indígenas. Então, quer dizer, nós estamos caminhando para um protagonismo enquanto mulher, enquanto povo, né? Haja vista, nós já temos a primeira deputada indígena, Joênia Wapichana, é uma vitória para nós. Nós tivemos o Mário Juruna e agora essa deputada. Então, o protagonismo dos nossos povos, ele caminha, ele não para. Por mais que esse genocídio esteja assim, atuando sempre como um fantasma, agora mais ainda nesse processo fascista desse governo, mesmo que tudo isso esteja ameaçando as nossas vidas, mas nós vamos dar um basta. Semana que vem começa a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. Eu não vou poder estar presente porque eu estou com problemas para caminhar, mas estou aí na linha de frente do pensamento indígena brasileiro, na construção desse pensamento que contribui para a sociedade brasileira. Porque a sociedade ainda tem muito que aprender com os povos indígenas. Eu, João. O João está há 3 décadas, né, nesse trabalho como ativista socioambiental e tem toda uma produção que é literária e não literária, né, também nesse sentido. E também está em esses muitos Brasis também, compõe um pouco a sua própria vida, a sua própria atuação, né, João? Bom dia a todos, obrigado, é uma honra estar com você aqui. Muito obrigada, João, é uma honra estar com você, é uma honra. Privilégio. E queria dizer para vocês que eu estou impactado pelas palavras que a língua portuguesa usa, ou vem usando para se referir aos grupos, aos povos, né? Que eu não chamaria de indígenas, é a primeira coisa que a gente tem que se descolonizar, né? Então, se a gente olhar um pouco, eu peguei só um livro, né? Já anotei mais de 100 palavras. Agora, vamos pensar, quando a gente ouvir essas palavras, vamos pensar nos portugueses, tá? Ou nos
brancos na época, né? Hoje não somos diferentes, mas se referiam aos indígenas, isso num livro que foi o primeiro livro impresso no Pará, em 1800 logo depois que a imprensa foi liberada, né? 1830 mais ou menos, e que se chama Compêndio das Eras do Pará. Então são algumas palavras que a gente tira, né? Canibais, é a primeira coisa. Broncos silvícolas, homens silvestres, selvagens, labruscos, que quer dizer agressivos, né? Estúpida bruteza, naturais primários, cruento, gentil e duro instinto, bárbaros tão repugnantes, silvícolas tão nefários, quer dizer, malvados, ferozes e desumanos, reles indianas. Então, se a gente começar a ouvir, a gente durante 500 anos, a gente teve um olhar muito generalizador, né? E muito cruel. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer de agora em diante, né, é a gente se reposicionar e repensar as palavras corretas para a gente se direcionar a grupos e povos tradicionais. Eu tive o privilégio, eu decidi mudar, eu sou de São Paulo, mas decidi mudar para a Amazônia há 15 anos, porque todo o meu trabalho não fazia muito sentido distante, né? E não sou uma pessoa que poderia dizer especialista em questões indígenas, mas convivo, né, com as ameaças aos povos, trabalho diretamente no Oiapoque e com alguns grupos lá, e mais na parte econômica, mas eu vejo a aflição, a angústia, né, dos nossos parentes, como a gente chama, né, lá no norte, e porque a gente tem que deixar de tratar com essa linguagem ofensiva e criar uma linguagem amorosa. E esse livro que eu publiquei foi o meu primeiro livro de ficção. Eu sempre escrevi sobre a Amazônia, uma introdução à Amazônia, sobre viajantes, sobre rios do Brasil, sobre outras questões ambientais diversas, né? E também não sou um cientista no sentido biólogo ou antropólogo, né? Sou um mero administrador de empresas, mas que é bom para administrar a ONG, é muito bom, porque é o que mantém a ONG em pé nesses tempos nefastos. E então, essa literatura que eu usei nesse livro é mais um número totalmente enorme de populações vindas da África, de diversos povos, né? Diversas falas, diversas culturas, mas mais do que o dobro foi aqui escravizado. De um autor do começo do século, que é um médico, falava de escravidão vermelha, um pouco como os norte-americanos falam. Mas o Brasil precisa reconhecer que teve 6 milhões de escravos indígenas. Todos os indígenas foram escravizados em todos os momentos, né? Os indígenas, os grupos indígenas diversos estão em guerra a todo momento, né? Nunca houve um momento, né, mesmo nos governos, vamos dizer, mais com orientação mais à esquerda, que tiveram tranquilos, porque não era só o governo, era a sociedade. Então, enquanto sociedade, a gente precisa ter uma literatura que desarme a sociedade, né? E a primeira desarma que a gente tem é na palavra. Então, a gente não pode usar essas palavras, né? Como também é uma ofensa enorme para alguém de origem judaica você falar aqui judiação, que é uma palavra muito usada ainda, né? E às vezes as pessoas, sem perceber, utilizam isso, né? Então eu acho que nós temos que nos esforçar enormemente, né, na nossa literatura, na nossa fala, no nosso dia a dia, para respeitar, inclusive, muitos dos nomes dos grupos indígenas, que, por exemplo, essa camisa que eu estou usando é dos Vaimiria-Troari, mas Vaimiria-Troari é o nome como os inimigos chamam esse grupo, que chama Kinjo. E quando foi aberta uma estrada na Amazônia, a BR-163, que é Cuiabá-Santarém, com a BR-80, Brasília, Manaus, que só existe um pedaço por enquanto, aquele grupo encontrado lá, que chamava Índios Gigantes, os Crencancoré, esse é o nome que os inimigos davam a eles, né? Então, a gente precisa
dar voz, né? Acho que é a primeira coisa, dar espaço, dar voz e ouvir as palavras com as quais as pessoas querem ser representadas. Essa resistência através dos nomes é algo que os grupos já fazem, né? E esse exercício, politicamente falando, a gente já tem uma série de povos que já se autonomeiam, já criam uma lógica literária, uma lógica gramatical, inclusive, para se também constituir e para ter uma outra forma de se apresentar nessa cena social. E aí eu fico pensando um pouco como é que vocês também estão trazendo esses modos de resistência a partir da própria literatura. E a gente fica pensando que no meio de uma cena política tão dura e difícil, né, a pergunta que me vem sempre é o que pode a literatura, o que pode a palavra, nesse sentido do que João está chamando aqui atenção e no sentido das muitas resistências, né? Você falou da Marcha das Mulheres Indígenas que vai acontecer agora, né, em agosto. E aí, assim, existe uma série de resistências e resistências produzidas pelos próprios, né, grupos étnicos através da palavra. E assim, a sua obra é um pouco uma referência disso, não é, Emília? Aqui, o nosso público aqui hoje, eu estou observando que são jovens na escola, né? E tem um público diferenciado. Algumas pessoas aqui devem ter conhecimento da questão indígena também, outras pessoas, desculpe, não devem conhecer muito, não por desinteresse, mas porque as vidas são variadas, né? Diversificadas. E eu acho que a primeira coisa que nós temos que dizer para vocês nessa Filipelô é reiterar, reforçar, reafirmar que nós não somos, na realidade, índios. E os índios vieram da Índia, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles pensavam que tinham encontrado a população da Índia. Aqui existiam povos originários, povos que aqui viviam, né? Porque a palavra indígena significa do lugar, a pessoa do lugar. Então, todos nós somos indígenas. Né? Você que nasceu em Salvador é indígena, porque... Mas, então, não está categorizando, não está trazendo um diferencial. O que nós queremos, nesse processo de decolonização, é reafirmar, esclarecer à sociedade que existem etnias no Brasil. Isso é muito importante que se consiga entender, em primeiro lugar, nesse momento de reconstrução das nossas éticas. Nós precisamos entender esse primeiro fator, que nós somos indígenas, que nós somos povos étnicos, povos originários, e nós somos muitos povos, muitos. Existe o povo Xavante, o povo Guarani, o povo Chucuru-Cariri, uma infinidade de povos. E existe também línguas que não são dialetos, são línguas diferenciadas, né? Cada povo tem a sua língua. Há povos que perderam a sua língua indígena por efeito da colonização. Mas existe um processo atual, que começou já há 2 décadas atrás, da reconstrução da língua do tupi antigo, por exemplo. O povo potiguara, ele vem trabalhando isso. Eu tenho uma parcela de contribuição, porque a gente criou uma cartilha de alfabetização há 20 anos atrás, apoiada pela Unesco, chamada Acajutibiró, Terra do Índio Potiguara. Que a gente é um materialzinho muito ainda humilde, sem pretensões de nada, apenas a gente fez um material com os professores para esse levante. Porque quando a gente tem essa necessidade de afirmação, quando as pessoas dizem eu sou negro, por exemplo,
Por que ele precisa dizer que ele é negro? Por que precisa dizer que é da etnia tal? Porque o contexto da sociedade brasileira invisibiliza esse cidadão. Deixa esse cidadão às margens, na pobreza, na miséria, no obscurantismo.